O Espelho de Etoile, escrito por Esther Cabral e narrado por Rafael Zambelli. Os céus escureciam cada vez mais. A luz dos dois sóis oculta pelas grossas nuvens que traziam vento e tempestade junto de sua presença. As crianças, que se divertiam ao longe, tiveram a brincadeira interrompida por uma adulta, sabendo da tempestade que chegaria em breve. Pena que a mãe deles os levou embora, não acha? O doutor comentou para uma figura que se aproximava pelas sombras. Esticando os braços para espreguiçar-se, ele sequer se importou com o tronco da árvore cutucando suas costas, pois sua jaqueta era grossa. Mais um pouco e fariam progresso no que estavam planejando fazer. Mesmo que a própria mãe das crianças não fosse ficar contente com isso? A senhora replicou, olhando de soslaio. O seu tempo apenas meneou a cabeça, e ela escondeu as mãos nas dobras de suas vestes. O vento aumentava. Me surpreende ter captado minha presença com tanta rapidez. Sinto em dizer, Johanna, mas por mais experiente que seu povo seja, nunca serão capazes de se ocultarem da percepção de um senhor do tempo. Ele retrocou, com um estalar de língua, cruzando os braços. Afinal, decidiu-se sobre o seu destino, doutor? Evadiu-se da resposta em um primeiro momento. O seu do tempo voltou os olhos claros para a mulher alguns centímetros mais baixa, arqueando as sobrancelhas e aparentando surpresa. Conhecendo-o há tanto tempo, não era de tanto espanto a questão repentina. Ainda não. Soltou por fim um suspiro. Míseras gotas de chuvas começaram a despencar do céu com lentidão, aqui e acolá. A senhora fez um sinal, guiando-o para longe dali. A chuva era ácida em Etoile, precisando ser evitada o quanto fosse possível, a não ser que a pessoa em questão possuísse uma pele grossa o suficiente para se proteger. Não estou apressando nada, doutor. Johanna disse com suavidade, a voz calma e arrastada como sempre. Os dois saíram da área aberta, caminhando por entre as árvores que tornavam-se menos esparsas conforme prosseguiam. O seu do tempo não questionou para onde era levado. Sei que não está. Faz parte da sua personalidade sempre me fazer perguntas. Brincou, conseguindo a sombra de uma risada rouca da mulher. É visível o quanto está melhor após o trauma regenerativo. Comentou, recebendo um aceno de obrigado. Não posso dizer o mesmo de sua mente. É normal ficar confuso um pouco. Todos ficamos assim de vez em quando. Ele retrocou e os dois pararam à borda de uma caverna. O que é aí? Questionou. Mesmo que confiasse plenamente na mulher ao seu lado, não podia esconder seu lado curioso. Não é apenas confusão que vejo emanando de você, doutor. Os dois entraram pela abertura. Pequenas chamas aqui e acolá iluminavam o caminho. Apesar da penumbra, o franzir de senho do seu tempo não passou despercebido. Raiva, dor, culpa, muita culpa. Enumerou, vendo o rosto do outro adquirir tons sombrios. E não era pela escuridão do ambiente. E dúvida? Ambos atingiram o limite da caverna, não necessitando mais de chamas pelas paredes. O caminho de pedra deslizava em direção a um lago cristalino e brilhante, e trazia uma luz azul à cratera mergulhada na escuridão. Mesmo que não acreditasse na teoria que a cor azul era calmante, esta era a impressão que ela emanava ali. Quanto aos outros sentimentos, apenas você pode lidar com eles. Ela apontou para as águas, sequer precisando disso para que o seu tempo avançasse em direção a elas. Quanto à dúvida, espero que eu possa ser de alguma ajuda. As águas que mostraram os seus caminhos, doutora. A mulher gesticulou para que o outro olhasse para o lago. Não queria mostrar sua vulnerabilidade. Já viram demais quando caiu confuso e perdido em Sotartes, diretamente após uma regeneração. Por sorte, os moradores de Etoile conheciam muito bem. Com outros rostos, é claro. Contudo, nunca deixaram de oferecer cuidados ao homem que o salvara tantas vezes. O espelho de Twilly mostra aquilo que pode ser. Deve ter ouvido falar sobre os gêmeos, suponho. Em resposta, Johanna teve apenas um meneate à cabeça. Os gêmeos são as duas versões que poderiam ser. O que você teria se tornado seguindo aquele caminho. O que aquela escolha teria causado. O espelho é capaz de mostrar cada um dos seus gêmeos, criados a cada escolha que você deixou para trás. Não compreendo por que me trouxe aqui, Johanna. O seu tempo tentou invadir-se mais uma vez,
os braços cruzados e analisando a mulher em busca de respostas. Johanna poderia ser extremamente misteriosa quando queria, e isso era um dos fatos mais intrigantes sobre ela. O que tanto poderia haver por trás? Sim, você sabe. Ela respondeu, vendo as sobrancelhas unidas do doutor em aparente confusão. Você conhece suas dúvidas, doutora. Escondeu as mãos nas dobras das vestes, esperando dar o primeiro passo. Sua longa estadia entre nós não é à toa. Sua mente está repleta de dúvidas, posso senti-las. Qual é a sua escolha para esse dilema, doutora? Ela desafiou-o com um olhar, que o seu tempo sustentou por breves instantes. Não adiantava esconder-se ou evadir-se. Johanna era boa demais para ler pessoas, e isso incluía ele. Bom, uma olhada não deve fazer mal nenhum, não é mesmo? O doutor se aproximou das águas, seu rosto iluminado em tom de azul, que parecia tornar-se cada vez mais forte conforme elas se movimentavam vagarosas. Logo, o reflexo azulado formou a imagem dele próprio, seu gêmeo, preso em seu momento no tempo. Ainda estava em Twile, isso era claro. Não havia ninguém nos campos cinzentos e a noite derrubou seu manto totalmente. O doutor estava sozinho esta tardes, o que não era novidade. O seu tempo vivia solitário, escondido. Alguns sequer sabiam que ainda estava no planeta. Suspeitavam que a qualquer momento ele entraria em sua cabine azul e vazaria para bem longe dali. De certo, ele entrou na Tardes, e dela não saiu mais. Muito tempo havia passado. Tempo que apenas o doutor poderia medir. E tempo que apenas ele poderia dar um fim. Uma batida na porta da cabine de polícia pôde ser ouvida do lado de dentro, e logo foi aberta, revelando a face carrancuda do doutor. Sequer se lembrou como era sorrir verdadeiramente. Um sorriso que não fosse ácido e sarcástico. Doutor, Johanna disse que chegou uma mensagem para você. O jovem rapaz anunciou, temendo a reação do homem. Sempre ouviu dizer que ele era explosivo em alguns momentos. Preciso de você em um planeta. Já disse que não faço mais isso. O seu do tempo exclamou, incomodado, pronto para fechar a porta na cara do rapaz. Mas você é o doutor. Ele tomou coragem para insistir. Por esse mesmo motivo que Johanna escolheu para ir até ali. Mesmo que ela praticamente não tivesse mais esperanças que o seu do tempo fosse mostrar alguma reação. Você salva pessoas. As histórias falam sobre isso. O homem na cabine azul que viaja pelas galáxias trazendo esperança. Nós precisamos de você. Os olhos claros do doutor adquiriram tons sombrios, certo contraste com as marcas de olheiras abaixo deles. Sua face tornou-se dura, contorcendo sem dúvida, e também raiva, de si mesmo. Não sou mais esse doutor, criança. Eu não salvo pessoas. Ele voltou-se totalmente para dentro da tarde escura, deixando o rapaz para o lado de fora. Sabia muito bem do olhar de decepção que teria que encarar. Não aguentava mais isso. Como posso continuar sendo doutor se não fui capaz de salvar meu próprio povo? Ele ecoou a pergunta que sempre fazia para as paredes da Tardes. Sempre vazia, sempre solitário e corroído em culpa. O doutor continuou encarando as águas, mesmo quando elas voltaram a se mover e retornaram para o tom de azul. Johanna esperou por alguma palavra, porém, quando não teve nada em resposta, coube a ela mesma quebrar o silêncio. Agora você entende por que eu trouxe até aqui? Esclareceu suas intenções iniciais, e o seu tempo ergueu-se em toda essa altura, encarando a mulher de cima. Posso tranquilizá-la quanto a isso, porque não tenho planos de me tornar igual àquele gêmeo. Apontou para o espelho, mascarando suas verdadeiras emoções com um sorriso. Estive até pensando em dar uma passada em... Não adianta se esconder em mentiras, doutor. Ela advertiu, observando as águas. Não estavam mais tão azuis quanto antes, calmantes. Se o espelho te mostrou isso, é porque há uma possibilidade de existir. Em algum lugar no tempo, esse seu gêmeo está lá, solitário e amargurado. Bom, há diversas realidades paralelas. Cruzou os braços, tentando passar um ar de quem sabe mais. Em alguma delas eu sequer deixei meu planeta. Por que não haver uma realidade igual a essa? Sempre é possível. Deu de ombros, como se não fosse nada. O espelho te mostrou a possibilidade, doutor. Não posso fazer mais nada se insiste em fugir da verdade. Ela chamou-o com as mãos, para olhar novamente para as águas. Parece que o espelho quer te mostrar algo mais. Um gêmeo mais antigo.
As areias pareciam solitárias em direção ao celeiro abandonado. O seu tempo caminhava lenta e vagarosamente, quase se arrastando com um saco nas costas. Por que está me mostrando isso? O doutor exasperou-se, afastando-se do espelho em um salto. Sua voz ecoou pela caverna vazia. Havia apenas uma possibilidade. Uma. Estava totalmente ciente da razão de sentimentos tão sombrios do Senhor do Tempo. A única outra possibilidade seria destruição, trevas. Não há nenhum gêmeo nessa realidade para me mostrar. Ele finalmente respirou, passando as mãos pelo rosto numa tentativa de se acalmar. A mulher deixou que ele tomasse seu próprio tempo. Desculpe, Eu entendo a sua reação, doutor. Não se preocupe. Tranquilizou-o, aproximando-se do Senhor do Tempo e tocando em seu braço, numa tentativa de minimizar pelo menos um pouco seu sofrimento. Esse era um dos motivos pelo qual o doutor estava há tanto tempo em Tual: a paz. Seus habitantes possuíam a habilidade de transmitir seus sentimentos. Alguns sequer precisavam do toque. E tudo o que o doutor precisava era de um pouco de paz, que encontrou somente ali, e de um pouco de calma que Johanna acabou de oferecer. Se o espelho tentou te mostrar essa realidade, é porque ela existe, doutor. Ele apenas ofereceu um riso descrente. A mulher não se deixou abalar pela descrença. Sim, uma realidade de trevas e sofrimento. Ele respirou fundo, observando as águas, que ainda não tinham voltado para seu azul calmante. É melhor eu ir. O espelho não... Mais uma chance, doutor. A mulher pediu, puxando-lhe pela manga da jaqueta. O espelho ainda quer te mostrar mais um gêmeo. O doutor balançou a cabeça, contrariado e querendo deixar aquele lugar o mais rápido possível. Talvez refugiasse na tarde e não sair de lá tão cedo. Contudo, desse jeito, traria à tona o primeiro gêmeo mostrado. Veja, as águas se movem. Johanna apontou, conseguindo fazer com que o Senhor do Tempo avançasse um pouco, mesmo que incerto. Ambos olharam as águas pararem e formarem uma imagem. É uma moça bonita. O doutor corria acompanhado de uma jovem loira. Sem olhar para trás, os dois sorriam um para o outro, embalados pela adrenalina do momento. Pelo menos aquele gêmeo não parecia amargurado como os outros. Não quando não estava sozinho. Ela parece bem nova. O Senhor do Tempo comentou, tentando disfarçar a sombra de um sorriso que passava por seus lábios. Você parece feliz ali. Johanna comentou, e o doutor riu sem humor. Ela voltou os olhos para ele, mesmo que a imagem no espelho ainda continuasse. Nem todos seus caminhos precisam ser cravados na dor e na culpa, doutor. Ele continuou observando as águas, que aos poucos voltaram a se movimentar, deixando para trás a imagem feliz dele e da moça loira. Mesmo que controlasse seus lábios para não se curvarem para cima em um sorriso, não podia fazer mesmo com seus olhos azuis, nublados em uma possível esperança. Cabe a você, e apenas a você, a solução para seu dilema. O Senhor do Tempo voltou o olhar para Johanna, captando a seriedade em sua presença. Qual deles você irá se tornar, doutor? O Senhor do Tempo meneou a cabeça, percebendo que as águas do espelho retornaram para o azul calmante de anteriormente. Parece que não há mais nada para me mostrar. Comentou, e a mulher sequer precisou olhar para trás. Vista a mudança na energia que emanava daquele Senhor do Tempo, talvez ela conseguiu o que precisava. Talvez agora você esteja pronto para fazer sua escolha. Johanna finalmente dirigiu um sorriso para o doutor, que apenas abaixou a cabeça. Vamos voltar? Acredito que a chuva tenha cessado. Estendendo o braço, deixou que o Senhor do Tempo a guiasse para fora da caverna. O doutor respirou fundo, apreciando pela última vez o cheiro de chuva em Tual. Diferente da previsão de Johanna, a chuva continuou, fraca, porém ainda presente. Não poderia negar que sentiria falta, não apenas do cheiro da chuva, mas daquelas pessoas que lhe acolheram com tanto amor e da paz que lhe traziam. Entretanto, sua escolha estava feita. Só havia um daqueles gêmeos que desejava se tornar. 6 passos para despedidas. Abriu a porta da Tardes. Não gostava de despedidas. Além de que, não precisava se despedir para sempre do povo de Tual, pois sempre havia possibilidade de retornar um dia.
Apenas esperava que não estivesse sozinho quando isso acontecesse. Ah, você redecorou. Exclamou ao ver o novo interior da TARDIS. Depois de todos os espelhos que destruiu após sua regeneração, era óbvio que precisava de uma mudança. Ficou fantástico. Comentou com um sorriso verdadeiro. Fechando a porta, deixou para trás apenas o ruído característico. O ar ficava para trás, e o universo se abria novamente à sua frente.